Prezados e queridos irmãos, há bastante tempo que eu não gravo, fiquei de gravar o restante sobre a questão de maldição. E eu estou voltando hoje, depois com esse friozinho que está fazendo, né? E na última vez que nós falamos, eu estive falando sobre o desejo do homem de ser igual a Deus, né? Eu parei no verso 11 do Gênesis, que diz: perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Muito bem. Aqui, meus queridos, começam as desculpas dadas por Adão, né? Aqui começa aquela questão de jogar a culpa para o outro, melhor dizendo. Muito bem. E ele está dando aqui as explicações, o porquê ele caiu, né? Essa é a verdade. Continuando no verso 12, diz o seguinte: então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, é a explicação dele. Agora era a vez da mulher se explicar, porque Adão já deu a explicação dele. E até hoje é assim. Nós estamos sempre procurando alguém para colocar a nossa culpa, né? Ao invés de se arrepender e confessar os pecados, ficamos caçando explicações. O verso 13 diz assim: disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. É coisa muito difícil assumir os nossos erros, não é verdade? Como é bom ter alguém para a gente colocar a culpa. Ajuda muito. A serpente, ela recebe a sentença pela sua participação na desobediência e que fez com que o homem caísse da graça de Deus. Algumas pessoas têm dito que esta serpente aqui seria o próprio diabo. Mas eu discordo dessa explicação, porque se fosse realmente o próprio diabo transformado na serpente, por que a serpente receberia o castigo de andar arrastando até hoje? O que prova que não é. Tudo indica que ela foi usada. Agora, sem entrar nos pormenores disso, que é uma discussão quase interminável, vou me ater apenas o texto. Pense comigo, se tivesse mais alguém talvez para dar as desculpas, talvez a serpente também colocasse a culpa em mais alguém. Mas não havia mais ninguém, não é? Então o verso 14 diz o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és
entre todos os animais selváticos, e o és entre todos os animais, rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu já vi uma explicação que comer pó aqui seria comer poeira, comer terra, e nós sabemos que a serpente não come terra. Então, comer pó aqui não significa comer terra, e sim que ela seria humilhada, passaria por uma humilhação, né? Como está, por exemplo, em Miqueias, capítulo 7, verso 17. Lá fala da explicação do que seria isso, né? Também em Isaías 49, verso 23, e também em Apocalipse, capítulo 3 e verso 9. Fica claro que o comer terra aqui, comer pó, seria andar com a boca junto ao chão, porque a partir de então ela andaria se arrastando, né? Seria essa explicação. Então, a partir desse momento, ela teria que andar desta forma pela punição recebida por causa do acontecido, né? Muito bem. A profecia da vitória de Cristo Jesus na cruz sobre o pecado que foi profetizada lá no capítulo 3, verso 15. É o que nós vamos ver a seguir, então. Temos aqui, na sequência, isso, a profecia da vitória de Cristo Jesus na cruz sobre o pecado. E o texto diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa seria a primeira profecia a respeito da salvação do homem, que Jesus estaria providenciando na cruz. A versão linguagem de hoje, nova linguagem de hoje, ela traduz o texto assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e você picará o calcanhar dos descendentes dela. Bem mais assim, coloquial, bem mais fácil para se entender, né? Muito bom. Então, Cristo no futuro esmagaria a serpente, né? Lá na cruz do Calvário, né? Pisando-lhes a cabeça, né? O descendente da mulher, que seria Jesus, dentro do tempo Cronos, ou seja, do tempo cronológico, pois no tempo Kairos, isso já havia acontecido, né? No tempo de Deus, dentro da eternidade, no plano de Deus, isso já haveria acontecido, né? E a serpente, ela iria perseguir os descendentes da mulher, que são todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, né? A igreja do Senhor.
seria perseguida, né? Mas a vitória é nossa, pois está escrito na palavra do Senhor, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, se referindo da igreja, né? Porque os descendentes da mulher são aqueles que seriam de Cristo, seriam perseguidos pelo inimigo, né? E se referindo aqui à igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Esse texto que eu li está em Mateus capítulo 16, verso 18. Bom, a sentença sobre a mulher. Depois, agora, quem recebe a sentença é a mulher. O texto diz o seguinte: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Muito interessante. A mulher aqui ia, a partir de agora, a partir de então, começar a experimentar os efeitos da desobediência que até então não era sentido, porque não havia acontecido ainda. Ela ia começar a enfrentar as consequências de uma vida separada da presença de Deus. A sentença faria com que ela sentisse isso. Porque até o momento, ela não sabia o que era estar separada da presença de Deus. E da mesma forma, o homem também receberia uma sentença também. E o texto diz assim, eu li aqui sobre a mulher, está no verso 16, e agora vou ler o verso 17. Diz assim, do capítulo 3 de Gênesis: e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, o homem passaria a ter agora uma experiência diferente do que ele vinha tendo. Deus diz que porque comeste, porque a ordem ela foi dada a Adão, por esse motivo a responsabilidade era de Adão. Deus disse: no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Então, a ordem foi dada a ele, por isso a responsabilidade dele era maior. Então, aqui começa o que nós conhecemos como maldição. Muita gente diz que não tem maldição, mas a Bíblia diz que tem. E nós vamos ver nos próximos vídeos que eu vou fazer, pretendo, agora que eu terminei todo o estudo, que eu estava ainda elaborando, eu pretendo fazer pelo menos uma vez por semana um vídeo nesse sentido. Então nós vemos aqui começa o que nós conhecemos como maldição. A mulher tendo filhos com dores, enfrentando sofrimento, o homem teria que obter o seu sustento com fadiga, o que até então não existia, não havia, eles não tinham essa experiência. A terra foi amaldiçoada por causa da desobediência do homem,
e ele teria de viver com as consequências da sua desobediência. E no verso 18 está escrito assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Está se referindo à terra. Até então não havia praga na terra. Veja como a maldição começa aqui. O homem não tinha sofrimento, tinha tudo ao tempo e à hora, mas agora teria que lavrar a terra com sofrimento, que até então ele lavrava, mas não tinha sofrimento, não tinha praga. Mas agora a terra produzirá também cardos e abrolhos, melhor dizendo, e comerás a erva do campo. Então, no próximo vídeo, que eu vou terminar aqui para não ficar muito grande, eu vou falar sobre a terra amaldiçoada. O que aconteceu desse momento para frente? Porque agora nós vamos ver que Adão é expulso do jardim do Éden, separado de Deus. Ele terá uma experiência difícil, amarga, para enfrentar. E ele vai ver agora o resultado, ou sentir na pele o resultado da sua desobediência. Meu querido, eu quero encerrar dizendo: a solução para a maldição é crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Só Ele pode salvar o homem do seu pecado e dar a ele a vida eterna. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.